Não te agrada de sacrifícios, do contrário, eu ofereceria, e não tens prazer em holocaustos. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito, não desprezará, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica as muralhas de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. E sobre o teu altar serão oferecidos novilhos. Pai Santo e Deus amado, a nossa oração nessa noite é de agradecimento pelo cuidado que Tu tem demonstrado com a vida de todos nós. Obrigado por nos alimentar sempre com a Tua palavra. Obrigado, Senhor, por ter um lugar onde nós congregamos, onde nós podemos desfrutar de comunhão, de oração coletiva, de ministração da Tua palavra. Ó Deus, nós queremos Te bendizer por tudo isso, por sermos participantes também da Tua obra, através de dizimarmos e ofertarmos, também ofertarmos para missões. Isso é privilégio, Senhor, isso é privilégio, e nós queremos Te bendizer por ter nos escolhido para tão grande propósito, ser conhecido como filho Teu, servo Teu. Mas nessa noite fala ao nosso coração, Senhor, fala ao nosso coração através da Tua palavra. Nós não sabemos exatamente o que cada um de nós necessitamos nessa noite, mas Tu o sabes. Nós apresentamos as nossas vidas diante de Ti, nossos corações. Espero, Senhor, que ao término desse sermão, nós tenhamos a certeza de que mais uma vez o Senhor nos visitou e falou ao nosso coração. Essa é a nossa oração, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina para o todo sempre. Amém. Os irmãos podem sentar. Eu considero esse salmo o salmo do pecador. Se eu tivesse de dar um título a esse salmo, eu colocaria isso, o salmo do pecador. E se você é um pecador, esse salmo é para você. Esse salmo é para mim, evidentemente. Eu vou tentar narrar aqui, de forma bem breve, como esse salmo nasceu. Por que esse salmo ele foi escrito pelo rei Davi. E se baseia em 2 capítulos de 2 Samuel, capítulo 11 e 12. No capítulo 11, a palavra do Senhor diz o seguinte: que Israel saiu para a batalha contra os filhos de Amon, e por 1 ano Israel batalhou, mas Davi não foi. Davi ficou em seu palácio, em sua residência, em Jerusalém. E certo dia ele saiu no terraço do palácio, ou da sua residência, e ele viu que uma mulher muito atraente, muito bonita, chamada Betseba, estava tomando banho. E ele pergunta quem ela é, e um dos seus soldados diz o seguinte: é Betseba, mulher de Urias. Em outras palavras, ele estava informando a Davi, ela é casada. Mas Davi não se importou muito com isso, mandou que a trouxesse. E a palavra do Senhor diz que ele se deitou com ela. E após ela ir para casa, ela manda uma notícia para Davi: eu estou grávida. E aí Davi tem aquele, entre aspas, aquele plano mirabolante. Ele manda que o marido dela saia da batalha e venha até Jerusalém. E ele diz: você está de folga, vá para a sua casa descansar. Mas a palavra de Deus diz que Urias não foi, dormiu no próprio palácio. Mais adiante, Davi embriaga Urias e mais uma vez manda que ele vá para casa, mas ele continua no palácio e não vai para casa, porque dizendo ele: como eu posso ir para casa enquanto a arca do Senhor, o exército do Senhor, o general Joabe estão batalhando e eu estou aqui? Então Davi redige um recadinho, coloca um recadinho, entrega a Urias e diz: tudo bem, volte para a batalha, e entregue esse bilhete a Joabe. E o bilhete dizia mais ou menos o seguinte: coloque Urias na frente de batalha, num lugar onde ele possa ser alvejado. E assim Joabe o faz, e Urias morre. E a notícia chega até Davi. Passa o período do luto, e Davi casa-se com Betseba. E parece que todo o problema está resolvido. Na mente de Davi, ele tinha bolado um plano perfeito. Tudo estava resolvido, aparentemente.
Todas as provas que inclinavam o rei Davi foram aparentemente destruídas. Mas no capítulo 12, Deus manda que o profeta Natã vá até Davi e conte-lhe uma parábola com enredo de clamorosa injustiça. E Natã chega até Davi e diz o seguinte: havia 2 homens que moravam em um determinado lugar. Um era muito rico, possuía rebanhos, possuía muitas ovelhas, enquanto que o outro só possuía uma ovelhinha, criada enjeitada. Ela comia da comida desse homem e bebia no seu próprio copo. E chegou um viajante da casa do rico, e ele não quis matar nenhum animal do seu rebanho, mas resolveu matar a ovelhinha desse pobre coitado para alimentar aquele viajante. Isso enfurece demais Davi. E Davi diz o seguinte: esse homem deve ser morto. Natã olha para Davi e diz: esse homem é você. Esse homem é você. Quando eu fiz essa análise do capítulo 12 e 11 de 2 Samuel, eu me fiz uma pergunta: por que Deus enviou Natã até Davi para repreendê-lo? E eu já tenho a resposta para você aqui nessa noite. A resposta é muito simples. Se você é um escolhido de Deus, Deus não vai permitir que você peque em paz. Se você é verdadeiramente um filho de Deus, aonde você for, Deus não irá permitir que você tenha paz ao pecar. Escute bem o que diz o escritor aos Hebreus, capítulo 12, verso 8. Ele diz o seguinte: mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Em 2 Samuel capítulo 11, 27, há um texto que vale a pena, a parte C do versículo, a gente pontuar aqui nessa noite. Após o pecado de Davi, e Davi parecia que tinha feito tudo para escondê-lo, e tudo parecia muito perfeito, Davi, como todos nós, esquecemos o que está em 2 Samuel, capítulo 11, verso 27. Porém isto, leia-se, este adultério que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Eu dividi esse salmo nessa noite, irmãos, em 3 verdades. Melhor dizendo, em 3 palavras. Verso 1 ao verso 7. Uma palavra resume esses versos: lava-me. Do verso 1 ao verso 7, lava-me. Do verso 8 ao verso 12, restitui-me. Do verso 13 ao verso 19, usa-me. Está aqui a divisão do salmo. Do verso 1 ao verso 7, lava-me. Do 8 ao 12, restitui-me. Do verso 13 ao verso 19, usa-me. Eu chamo a sua atenção inicialmente para o verso 1 e o verso 2 do salmo que nós acabamos de ler. Eu vou reler. Diz o seguinte: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, e purifica-me do meu pecado. Você concorde ou não comigo, você tem que admitir que nós não podemos negar que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele foi um homem escolhido pelo Senhor. Mas nesse exato momento, quando ele escreve esse salmo, ele está possivelmente vivendo a pior experiência da vida dele. A pior experiência da vida dele. E quando você lê esse salmo, você chega a algumas conclusões. Davi está desesperado. Davi está encurralado. Davi está doente. Davi está, meus irmãos, sem alegria. Ele é um rei poderoso. Ele tem imensos rebanhos. Ele tem inúmeros súditos. A sua coroa é reluzente. Ele come o melhor da terra. Os seus banquetes eram desejados. O seu palácio era como se tudo tivesse, irmãos, tudo isso tivesse perdido para ele significado, o seu real valor. Na realidade, o que ele está aqui é aflito. A alma de Davi está de luto. Seu choro é abundante. Por quê, pastor? Porque Davi está preso na pior prisão do mundo. Davi se encontra preso na prisão da culpa. E não existe uma prisão maior
para nós estarmos encarcerados nela. E é exatamente nessa prisão que Davi se encontra. E nesses 2 versos nós temos pelo menos 3 verdades iniciais para a gente destacar aqui nessa noite. A primeira é que Davi reconhece as suas transgressões. Ele diz o seguinte: Senhor, segundo a multidão das tuas... apaga as minhas transgressões. O que é que ele está dizendo? Deus, eu me revoltei contra a tua vontade. Senhor, eu me revoltei contra a tua autoridade. Deus, eu fiz o que a minha consciência reprovava. Eu menti, Senhor. Eu matei, Senhor. Eu adulterei. Eu pequei, Senhor, na realidade contra a tua autoridade. Outra coisa que ele diz interessante: eu pratiquei iniquidade. Eu me envolvi com aquilo que é sujo. Eu me envolvi, Senhor, com aquilo que é indigno. Eu me envolvi com aquilo que é vergonhoso. E ele diz ainda mais: eu pequei. O que ele está dizendo? Eu errei o alvo. Eu sabia o caminho, Senhor, mas Deus, eu saí dos trilhos. E de forma consciente. Eu pequei de forma consciente, Senhor. Me permita um parênteses aqui nessa noite. Meus amados irmãos, só um salvo pensa assim. Só um escolhido pensa assim. Não pense que alguém que não é escolhido, que não teve um coração regenerado, vai pensar dessa maneira. Ele não está nem aí com isso. Mas Davi não. Ele se preocupava, né? Isso me chamou muito a atenção. Por quê? Porque ele não projeta a culpa. Ele não racionaliza a culpa. Perceba uma coisa, ele sempre usa o pronome possessivo meu. São minhas transgressões. É o meu pecado. É a minha iniquidade. O que é que Davi está dizendo? Senhor, o pecado tem nome. O pecado tem CPF. O pecado tem endereço. Ele foi cometido em algum lugar. E quem cometeu fui eu. Ele está reconhecendo que é culpa dele. Isso é maravilhoso demais. É triste por um lado, é verdade. Mas é gratificante por outro lado. Ele não culpa ninguém. Ele diz: sou eu, Senhor. São as minhas transgressões. É o meu pecado. É a minha iniquidade. E por que eu digo a você que isso é importante? A Bíblia responde, irmãos. Provérbios 28:13. Preste atenção no que diz a palavra do Senhor. Quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e abandona alcançará misericórdia. Se Davi diz aqui, destaca essas 3 verdades, ele também destaca 3 coisas que ele pede a Deus, nesses 2 versos. Ele diz o seguinte: Senhor, apaga. Senhor, lava-me. Senhor, purifica-me. Essa deve ser a nossa oração quando nós deslizarmos e pecarmos. Porque nós entendemos muito mais do que Davi, meus irmãos, creio eu, por todo o recurso que nós temos, por já conhecer Cristo. Davi olhava para frente. Ele sabia que o Redentor viria, mas ele não sabia quem era. Nós olhamos para trás e temos toda a história, temos todo o cano na nossa mão. Então, nós, muito mais do que Davi, nós sabemos que só o sangue de Cristo pode perdoar nosso pecado. Que só o Espírito Santo, ministrando a santa palavra dele, é que pode nos lavar, é que pode nos purificar. E graças a Deus que eles continuam ativos. Eles continuam ativos. Tem um texto, irmãos, que muito fala ao meu coração. Eu vou citá-lo. Apocalipse capítulo 3, verso 20. A carta à igreja de Laodiceia. Mas no verso 20 do capítulo 3, João escreve o seguinte: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Por mais duro que seja um sermão, o Espírito Santo, quando é ele falando, ele sempre deixa para você uma possibilidade de arrependimento. Ele sempre deixa para o ouvinte uma possibilidade de salvação. Tenha muito cuidado quando você escuta alguma mensagem que o pregador coloca um jugo sobre você que não tem mais jeito para você.
que não há mais saída para você. Lutero dizia uma coisa o seguinte, ele dizia o seguinte: cuidado, pois o diabo ele costuma se apresentar para nós vestido de Cristo. E toda mensagem ela deve ser feita da seguinte maneira: a possibilidade de arrependimento, a possibilidade de conversão. Se Deus lhe trouxe aqui, se Deus trouxe você aqui, eu sei que há um propósito de Deus na sua vida nessa noite, de dizer: há possibilidade de salvação para você, há possibilidade de salvação pela pessoa que você ora. Ela pode estar envolvida no mais terrível pecado, o sangue de Cristo é poderoso para salvá-la. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Olha o verso 3, olha o verso 3, lava-me, Senhor. Olha o que ele diz no verso 3: pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Meus irmãos, que coisa, que profunda convicção que ele tinha do seu pecado. E eu tenho uma observação para nos fazer aqui nessa noite. Qual? Muito cuidado, se quando você é confrontado pela palavra de Deus, pela sua consciência, você consegue voltar para casa e dormir em paz, ou viver em paz. Tenha muito cuidado se isso acontece com você. Depois de confrontado pela palavra do Senhor, se alguém consegue viver pacientemente pecando, cuidado. Por quê? Porque, irmãos, eu não consigo entender como uma pessoa salva por Jesus Cristo consegue ter inimigos. Eu não consigo entender. Custa-me entender isso. Alguém ter um inimigo e ir para casa e dormir em paz. Eu não consigo entender que alguém salvo em Jesus Cristo é alguém injusto. Eu não consigo entender. Eu sei que o púlpito não é lugar para nós falarmos de nós mesmos, mas eu peço a sua licença e vale como ilustração para o que eu vou dizer aqui. Há 10 anos atrás, eu tinha um carro Fox 2006. E eu fui vender e uma pessoa conhecida chegou para mim e disse: eu vendo esse teu carro. E o carro estava com um problema no motor. Quanto é o carro? R$6.000. Na época, acho que era mais ou menos isso. Essa pessoa levou o carro para uma moça e veio com o pai da moça na minha casa e disse o seguinte: o carro está vendido. Consegui vender por R$6.000. Ou 9, não lembro bem o valor. E a moça olhou para mim e disse: o carro está bom. Foi o bastante. Eu disse: está para bater o motor. Sabe por que eu disse isso? Porque se eu vendesse aquele carro, eu não iria conseguir dormir, eu não iria conseguir comer, eu não iria conseguir tomar banho. Davi lutou para esconder o pecado. Davi fingiu. Davi tentou fugir, mas isso estava arruinando a vida dele. Olhe para o verso 3. Convicção do pecado é o primeiro passo para ser restaurado. Pare de se justificar. Pare de argumentar. Faça como Davi: eu conheço as minhas transgressões, elas estão verdadeiramente diante de mim. Encare você mesmo. É isso que ele está dizendo aqui no verso 3. Irmãos, o verso 3 aqui, sabe o que Davi está dizendo? No verso 3 aqui: Senhor, para onde eu vou, Urias está comigo. Ele está morto, mas quando eu abro o palácio, parece que ele está sentado no meu trono. Quando eu me deito, ele se deita comigo. Quando eu pego o meu cavalo, ele sobe na garupa. Quando eu vou guerrear, Urias está comigo. Senhor, eu não consigo viver assim, porque ele é salvo. Ele é salvo. Ou ele confessava esse pecado, ou ele morria, ou ele definhava, ele iria parar de comer, porque ele era salvo. Um salvo não convive de maneira alguma pacificamente com o pecado. É impossível, irmãos. Está aqui no verso 3. Verso 4. Olha o que ele diz no verso 4. Olha o que ele diz: Senhor, pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos.
de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Ele está dizendo: Senhor, minha vida está em tuas mãos. O que tu decidir, Senhor, fazer com a minha vida, eu estou satisfeito, Senhor. Eu estou em tuas mãos. Faça talvez essa oração nessa noite a Deus. Sabe por quê? O Deus perdoa pecado, claro que perdoa. Mas as consequências dele, nós temos que dar conta. O mesmo Deus que perdoa pecado, é o Deus que vai lhe dar força. E ao mesmo tempo vai lhe dar graça, para que você conviva com as consequências do pecado. Você sabe da história, que essa primeira gravidez de Betseba ela perdeu. E ela engravida de novo. E ela dá à luz a um filho chamado Salomão. De uma forma simbólica, Deus está dizendo a Davi o seguinte: eu te perdoei. Mas lá em 2 Samuel 12, ele diz uma coisa interessante, que a espada do Senhor jamais deixava de estar sobre a casa de Davi. Em outras palavras, as consequências do teu pecado, Davi, tu vai ter que conviver com ela até o dia de tu descer o túmulo. Pequei contra ti, ele está dizendo aqui no verso 4, não é? Contra ti somente. A gente se questiona, né, irmãos, quando a gente lê um versículo assim, essa parte desse versículo. Por quê? Porque o pecado de Davi foi contra Betseba, foi contra Urias, foi contra o exército dele, foi contra os familiares dele. E ele diz aqui: Senhor, eu pequei contra ti. Por quê? Porque sempre que você pecar contra alguém, na realidade você está se insurgindo contra Deus. Quando você peca contra alguém, por que você peca em primeira instância contra Deus? Porque você está pecando contra alguém que Deus criou. Porque você está pecando contra alguém que Deus ama. Quando você acha legal flertar, você mesmo casado ou casada, com alguém em rede social, seja lá onde for, você está dizendo para Deus o seguinte: eu quero ser feliz na família de outra pessoa. Quando você namora de forma indecente, você está dizendo a Deus que você não quer uma mulher, você quer antes uma prostituta. Essa é a grande realidade. E todo pecado é, em primeira instância, um pecado contra um ser que Deus criou. E Ele ama esse ser. E Davi sabia disso plenamente. Davi disse: Senhor, eu tentei ser feliz na família de Urias, e Betseba não me pertencia, Senhor. Que trágico é a minha vida, que trágico é o meu coração, que vergonha eu tenho de mim mesmo, Senhor. Davi era um crente, irmãos, eu não tenho dúvida disso, porque a palavra do Senhor me assegura isso. Mas pecar, principalmente para um cristão, e aqui a minha palavra é direcionada para você, como diz o pastor Jamerson, que já viu a cruz ensanguentada, é a seguinte: pecar para nós é violar consciência, é desobedecer a palavra, é ultrajar a santidade de Deus, é escarnecer da cruz, é pisar na graça, é cuspir na bondade de Deus. E no verso 4 ainda ele diz algo interessante, ele diz: Senhor, eu fiz o que era mal aos teus olhos. Por que Davi diz isso? Porque ele está nos alertando o seguinte: que todo pecado, mesmo praticado no oculto, está escancarado no céu. Tudo aquilo que você acha que ninguém está vendo, está escancarado diante daquele que um dia você irá prestar conta. Eu entendo, irmãos, e posso até estar errado, que não há ninguém no Antigo Testamento, pode ser igual a ele, mas ninguém no Antigo Testamento que entendeu isso como José. De todos os personagens no Antigo Testamento, e talvez quando eu chegar na glória, talvez não, pela fé todos vamos para a glória. Você crê nisso? Amém, amém, né? Essa é a promessa que nós temos. A primeira pessoa que eu quero conhecer lá é José. E vou lhe dizer por quê. Porque José foi para o Egito, você sabe, com 17 anos. Longe do pai,
longe dos irmãos, foi como escravo. Chega lá, ele recebe uma ordem que eu vou dizer para você qual era. Gênesis 39:9. José diz o seguinte: não há ninguém nessa casa que esteja acima de mim. Ele, ou seja, Potifar, não me vedou nada a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Você imagina um sujeito com 17 anos, em outra cultura, longe de todo referencial, entre aspas, decepcionado com os irmãos, foi vendido. Ele poderia pensar muito bem: minha família não me ama, e aqui tem uma oportunidade de ouro, vou flertar com essa coroa aqui e vou ficar rico. Ela é rica, ela vai me sustentar. É ou não é? E eu quero entender, já disse aqui na igreja, que a mulher de Potifar não era qualquer uma. Porque ele diz: você pode tocar em tudo aqui, José, menos na minha mulher. E aquela mulher armou aquela armadilha para José, e ele conseguiu dizer algo, irmãos, que é fantástico: cometeria eu tamanha maldade e pecaria não em primeiro lugar contra você, ou contra Potifar, ou contra Faraó, mas o meu pecado seria em primeiro lugar contra o meu Deus. Eu digo não. O Espírito Santo em nós hoje nos dá a capacidade de dizer ao pecado: eu não quero, eu não vou, eu não cedo. Eu não quero, eu não vou, eu não cedo. Era isso que José estava ensinando. E era isso que Davi estava aprendendo aqui. A duras custas, mas teve que aprender. Verso 6, daqui a pouco a gente volta para o 5. Olha o que o 6 nos diz: eis que te agradas da verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Meu amado irmão, minha amada irmã que está aqui nessa noite, o nosso Deus, Ele não se compraz com a verdade nos lábios, divorciada do coração. É impossível. Deus não se contenta com aparência de piedade, porque Ele tudo vê. Mas Ele se compraz com a verdade no íntimo. É isso que Davi está dizendo. Por que ele faz essa afirmação? Eu tenho uma resposta para você. Existe uma coisa, irmãos, pior do que pecar. Você sabia disso? Existe algo pior do que pecar. É continuar negando o pecado. Pior do que pecar é continuar negando o pecado. E você me perguntaria: por quê? Porque um pecado chama outro pecado. Davi está nos dizendo isso aqui no verso 6. Mas atente para o verso de número 5. Olha que coisa maravilhosa ele diz aqui: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. O que o Davi está dizendo aqui, o que o salmista está dizendo aqui, é de tirar o fôlego. É de colocar por terra a teoria de que todos nós somos inocentes, ou que nós somos um produto do meio. Nós não somos um produto do meio. Não. O que ele está afirmando aqui é que ele não era um pecador por opção. Ele era um pecador por natureza. Eu nasci em pecado, Senhor, e em pecado me concebeu a minha mãe. Paulo lança luz a esse ponto aqui também, quando escreve Efésios 2, do 1 ao 3. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Não é verdade? Nós andávamos, irmãos, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das trevas, que atua agora nos filhos da desobediência. Era assim que nós andávamos, exatamente assim que nós andávamos. E Davi está dizendo: ei, ele reconhece que a razão de ter pecado não é o mundo. Davi está dizendo a Deus: não é o mundo fora de mim, Senhor, não é. Não foi porque Betseba tinha uma beleza incrível, não é porque ela era uma mulher estonteante, não é porque a beleza dela impressionava. Não, Senhor, o problema é meu coração sujo. Davi está dizendo isso a Deus. Não é o mundo fora de mim, mas é algo dentro de mim que está corrompido. Que coisa, irmãos.
Sabe o que ele está dizendo aqui? Não é uma questão do que eu faço, mas o que eu sou. Mas o que eu sou. Em outras palavras, ele está dizendo: Senhor, o maior problema da minha vida sou eu mesmo. O maior problema da minha vida sou eu mesmo, não é o mundo. O maior problema da minha vida é o meu coração. O maior problema, irmãos, talvez de muita gente, não é a pornografia, é o coração lascivo. O problema de muita gente não é o que comentam de você, é a incapacidade que seu coração tem de não perdoar. O problema de muita gente não é a injustiça social, é o nosso coração avarento. O problema, irmãos, de muitos filhos não são seus pais retrógrados, não, é porque você não o respeita. O problema de muitos pais não é porque seus filhos são rebeldes, talvez seja porque você nunca parou para os escutar. Talvez haja pais aqui, mães aqui nessa noite, que você, quando olha para a situação que seu filho está hoje, você veja um futuro negro. Eu gostaria de dizer algo a você: a solução para o coração do seu filho rebelde, talvez ele não queira jamais esquecer você, mas há uma solução para ele. Fale dele para Deus, entregue a vida dele ao Senhor, porque o Senhor, com certeza, zela muito mais por ele do que você. Mas não desista dele. É o nosso coração, meus irmãos. Esse é o grande problema. Davi estava colocando isso. Senhor, o problema não é o mundo não, Senhor. O problema é meu coração sujo. Verso 7 em diante. O verso 7 diz: eis que te agrada, aliás, purifica-me com ensopo e ficarei limpo. Lava-me, Senhor, e ficarei mais alvo do que a neve. Interessante, né? Ensopo era um arbusto do deserto, como se fosse uma vassoura pinhaçava, né? Então o sacerdote ia lá, molhava aquele arbusto em sangue de animal, de bode, de bois, né? Como nós ouvimos aqui pela manhã, e aspergia, por exemplo, sobre um leproso. Quando ele fazia isso, os pecados daquele leproso estavam perdoados. O problema é que o leproso pecava de novo e sempre tinha que retornar para que isso fosse feito novamente. Davi está dizendo aqui: Senhor, me purifica, me lava. É uma figura assim de roupa suja. Hoje, irmãos, nós temos máquina de lavar, né? Tem máquina que lava, que seca, não sei se passa ainda, né? Mas no tempo de Davi não era assim. Não sei se você é do interior, mas as mulheres do interior emergiam a roupa na água, né? Colocavam em cima de uma pedra, passava sabão, pegava uma vara, uma estaca e pá, até a sujeira sair, pá, 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 até ficar, como dizia minha mãe, desencardido. Já ouviu essa palavra? Se não, procure no dicionário popular que tem. Até tirar toda a roupa, toda a sujeira. Era isso que Davi estava pedindo a Deus: Senhor, me lava completamente. Eu quero ficar limpo. Sabe por quê? Porque a limpeza começa aqui, ó. Desce para o coração e vai para os membros. Era isso que Davi estava dizendo. Em outras palavras, ele estava dizendo: Senhor, chega de meia sola na minha vida. Já tomou um banho meia sola? É aquele que a gente só lava os pés e dá água na cabeça, né? Vocês são craque disso, não é não? Lava só os pés, passa uma aguinha molhada, bota um cremezinho no cabelo e estou pronto. Davi disse: eu não quero esse tipo de banho, eu quero um banho completo. Me lava, Senhor. 1 João 1,7, a palavra de Deus diz o seguinte: se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Louvado seja Deus. O sangue de Jesus purifica todo o nosso pecado. Como nós somos graciosos por isso. Louvado seja Deus. Verso 8 em diante, Davi vai pedir agora restituição. Olha o que ele diz no verso 8: faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exulte os ossos que esmagaste.
Meu irmão, para uma pessoa que verdadeiramente crê em Cristo, crê em Deus, que é salvo, se envolver com o pecado, praticar o pecado e escondê-lo, é tão doloroso quanto ter um osso quebrado. É isso que Davi está dizendo. Que coisa. E você me perguntaria por quê? E eu vou lhe responder. Porque onde o pecado chega, a alegria se despede. Onde o pecado se instala, a alegria bate em retirada. Onde aconteceu, ou como aconteceu, a primeira crise conjugal no mundo? No Éden. Quando infelizmente os nossos pais caíram. Olhe a família do filho pródigo. Tudo parecia estar bem, até aquele filho pródigo começar a olhar por cima do muro e achar que tinha um mundo mais colorido, um mundo mais atraente fora da casa do pai. E ele vai embora da casa do pai. Sofre ele, sofre o pai. Sabe por quê? Pecado irradia, pecado contagia. Eu acho isso, principalmente na história de Jonas eu vejo isso. Porque Jonas era um crente rebelde, que comprou o seu bilhete, pagou a passagem, desceu até Jope, pegou aquele navio, entrou naquele navio, cheio de marinheiros pagãos. Os marinheiros não tinham nada a ver com Jonas, não tinham nada a ver com a desobediência de Jonas, mas interessante, eles perderam a carga, quase perdem o navio e quase perdem a vida. Por quê? Porque o pecado nos priva de Deus. E onde o pecado se instala, a alegria vai embora. Sofre cônjuge, sofre filho, sofre família, sofre igreja. Aonde o pecado se instala? Davi está dizendo aqui: Senhor, restitui-me. Eu não quero continuar vivendo dessa maneira. Não quero continuar vivendo dessa maneira. Esconde o teu rosto dos meus pecados, Senhor, e apaga todas as minhas transgressões. Aliás, iniquidades. Verso 10, irmãos. Você se impressiona com Jesus curando um paralítico? Você se impressiona com Jesus curando um cego? Eu acho que isso é possível ainda hoje? Claro que sim. Mas a coisa que mais me encanta é quando Jesus faz o que Davi pede aqui no verso de número 10. Olha o que ele diz: cria em mim, ó Deus, o quê? Um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Quando você vai ver no original, esse verbo criar é o mesmo usado em Gênesis 1:1. O verbo no hebraico é bara. O que é que Davi está pedindo a Deus? Senhor, faz um milagre na minha vida. Me dá, Senhor, um novo coração. Traz à existência o que não existe na minha vida. Ele está clamando aqui por um milagre. Senhor, me dá um novo coração. 2 Coríntios 5,17 diz isso também, né? Aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. Pois as coisas velhas, né? Pois as coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas. Davi está pedindo: Senhor, cria dentro de mim um coração novo, Senhor. E eu tenho uma notícia boa para dizer: só Deus pode fazer isso na vida de alguém. Mas quando Deus faz isso na vida de alguém, irmãos, as evidências ficam claras. Essa pessoa muda linguajar. Essa pessoa muda ambientes onde frequenta. Muda amizade. É confiável. Quando Jesus faz a obra é assim, irmãos. Você tem que ser uma pessoa confiável. Davi está pedindo isso aqui a Deus. E olha o verso 11. O verso 11
E o verso 12, ele é dois versos extremamente importantes nesse salmo. Verso 11 ele diz o seguinte: Senhor, não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me, Senhor, com um espírito voluntário. No verso 11, o que é que ele está dizendo? Deixa eu lhe fazer aqui uma reflexão. Ô irmãos, como a gente tem dificuldade de aprender com a vida. Olha, Deus fala através da palavra, sim. Deus pode usar alguém para falar com você, sim. Deus fala através do louvor, sim. Mas a vida também nos dá sinais. O que Davi está dizendo aqui no verso 11 é o seguinte: Senhor, eu fui testemunha ocular do que aconteceu com Saul, meu antecessor. Eu não quero que aconteça comigo, Senhor, o que aconteceu com Saul. E o que aconteceu com Saul? Deus não falava mais com ele, nem por Urim, nem por os profetas, nem por sonhos no Antigo Testamento. Deus não falava mais com ele. O que é que Davi está dizendo? Senhor, eu não quero me tornar um inútil. Não me entregue a minha própria sorte. Não me tire a unção de ser rei. Os irmãos aprenderam aqui de manhã, não foi? No Antigo Testamento, o Espírito Santo não habitava conosco. Ele vinha sobre uma pessoa, usava aquela pessoa e saía. Em outra oportunidade vinha de novo, usava aquela pessoa e saía. O que Davi está pedindo aí: Senhor, não deixa de me usar. Não me torne um crente inútil, Senhor. Não permita isso na minha vida. E olhe para o verso 12. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Há muitas pessoas que olham para esse texto aqui e dizem: olha aí, pastor, um crente pode perder a salvação. Davi está dizendo, né? Davi não está dizendo isso. Charles Spurgeon dizia algo interessante: a Bíblia é como um leão, dê liberdade a ela, que ela sabe se defender. Eu vou convidá-lo agora, por gentileza, a abrir a Bíblia comigo no Evangelho de João, e você vai entender por quê. No capítulo de número 14, por gentileza, versículos 15 e 16. João 14, versículo 15 e o verso de número 16. A palavra de Deus diz assim: palavras de Cristo: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja como? Com vocês como? Para sempre. A partir do momento em que nós nos convertemos, irmãos, a terceira pessoa da Trindade começa a fazer morada em nós. E como olhar para esse verso de número 12 e aplicar ele na vida de um cristão? É simples. Você pode ter o Espírito Santo, mas não ser completamente cheio dele. Você pode entristecê-lo, está lá em Efésios capítulo 4, verso 30 ao 32. Você pode mentir para ele, está aqui Davi fazendo isso. Mas o pior, na minha concepção, você pode, como diz Paulo em 1 Tessalonicenses 5,19, apagá-lo. Você já viu uma fogueira? A fogueira, ela fica, quando ela se apaga, fica só aquela brasinha, só aquela fumacinha. A brasa está por baixo, mas toda coberta de cinza. É a ideia que Paulo tem aqui na mente. E você me perguntaria: quando nós apagamos o Espírito Santo? É simples. Quando você desliza em pecado e não confessa. Ou quando você deixa de exercer os seus dons. Meus irmãos, cuidado quando você não tiver mais prazer de orar. O primeiro sinal que nós estamos com o Espírito Santo apagado em nós, não é dizer que nós perdemos a salvação. O primeiro sinal que o Espírito Santo está apagado em nós, é quando nós não temos mais vida de oração.
A primeira coisa que se apaga na vida de um crente é a vida de oração. Você não tem mais vontade de orar. Você não tem mais vontade de ler a palavra. Você não tem mais vontade de estar em comunhão com o Senhor. Você não evangeliza ninguém. Pastor, eu perdi a salvação? Não. Mas você conseguiu apagar o Espírito Santo em você. Edward Boldes, né? Diz uma coisa muito interessante. Nenhum homem vai orar por muito tempo e continuar em pecado. Vou repetir. Nenhum homem vai orar por muito tempo e continuar em pecado. A oração destrói maus hábitos, mas a vida ímpia, destrói a oração. Vou lhe convidar agora de uma forma muito rápida, já partindo para a conclusão, verso 13 até o verso de número 17. Olha o que o texto diz. A partir daqui, Davi está pedindo: Senhor, me usa. Eu hoje convivo com minha mãe com 97 anos. E a coisa mais triste que eu vejo na vida da minha mãe é porque, pelas limitações físicas dela, ela ficou praticamente um inútil. Ela não cozinha mais, ela não consegue mais tomar banho só, ela não troca mais a roupa dela, até mesmo o sono tem que ser induzido. E às vezes eu fico olhando para ela e digo: Senhor, como é triste você não se sentir mais útil. Me parece que é esse sentimento aqui de Davi. Senhor, me usa. Me usa. Olhe para o verso 13. Depois de restituído, depois de perdoado, depois de ter sua vida acertada com Deus, ele pede a Deus o seguinte: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Por que, irmãos, Davi está dizendo isso? Porque não adianta nós mostrarmos o caminho apenas. Nós temos que andar nele. O que Davi está dizendo a Deus em oração é o seguinte: Senhor, enquanto eu estava em pecado, eu não tinha a mínima autoridade de chegar para alguém e dizer: ande nos caminhos do Senhor. Porque a minha vida, eu conseguia destruir com a minha vida o que eu poderia pregar. Ó Deus, que eu seja luz. Aqui é uma tipificação de Cristo. Que eu vá para os pecadores, que eu vá para os transgressores. Ó Deus, a minha vida está acertada. Eu quero voltar a ser útil, Senhor. Agora eu tenho autoridade para pregar. Agora eu posso dizer: andem no caminho. Eu posso olhar para Betseba agora, Senhor, eu estou perdoado. Eu posso olhar para meus filhos, eu posso olhar para a minha tropa, eu posso sentar no meu reino em paz. Eu não vejo mais Urias do meu lado, Senhor. O que é mais triste, irmãos, é a gente mostrar a luz para os outros, mas às vezes nós mesmos não andamos na luz. Davi disse: eu não quero mais isso para mim. Verso 14, ele diz: livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Qual era o pedido aqui dele, irmãos? Eu não quero cair no mesmo pecado. Eu não quero cair, Senhor, no mesmo pecado. Livra-me dos crimes de sangue. Eu não quero ser mais autor, pelo menos intelectual, do assassinato de ninguém. Eu não consigo conviver mais com isso. Sabe por que ele está dizendo isso, irmãos? Porque muitos de nós, talvez aqui nessa noite, como Davi, temos aquele pecado de estimação, que para onde a gente vai, ele vai com a gente, e sempre nós estamos tropeçando nele. Davi disse: Senhor, não permita mais isso na minha vida.
Jamais. Ele está dizendo o seguinte: eu não quero mais cair. Como isso é importante. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a gente acha que Deus só usa os perfeitos. Não. Deus usa os arrependidos. Deus usa os que abandonam. Deus usa aqueles que têm humildade de dizer: eu errei, eu pequei, mas eu quero voltar ao primeiro amor. Essa é a oração de Davi. Uma coisa me chamou muita atenção na vida de Davi, e está lá no livro de 1 Reis, capítulo 15, verso 5. Diz o seguinte: porque Davi fez o que era reto aos olhos do Senhor, e não se desviou em nada daquilo que o Senhor lhe havia ordenado, em todos os dias da sua vida, a não ser no caso de Urias, o heteu. O que é que o escritor aos reis está nos dizendo aqui? Que Davi foi crente muito tempo, e era, mas ele carregou na vida dele essa mancha para sempre. Às vezes, irmãos, a gente não perdoa nem a gente mesmo. Nosso passado perdoado, as nossas falhas perdoadas, sabe? Todos os nossos traumas perdoados, mas a gente continua levando essa mancha, essa marca, para onde a gente vá. Deixa eu lhe dar uma boa notícia aqui nessa noite. Todos, absolutamente todas as suas manchas, todos os seus deslizes, todos os seus pecados, foram pendurados no escrito de dívida que existia contra você. E foram todos perdoados, não por sangue de bodes, nem de carneiros, nem de touros, mas pelo sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Se perdoe. Se perdoe. Perdoe o que você fez a alguém. Talvez ela até já lhe perdoe e você não consiga se perdoar. Essa mancha foi com Davi sempre para onde ele ia. Verso 16. Verso 15 diz: abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará o teu louvor. Pois não te agradas de sacrifícios, do contrário eu os ofereceria, Senhor. E não tem prazer em holocaustos. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito, não o desprezará, ó Deus. Meus irmãos, Davi está dizendo algo que muita gente tem que dizer: eu quero deixar de ser religioso. O que Davi está dizendo aqui no verso 15 é o seguinte: Senhor, eu nunca tive problema de mandar meus touros, de mandar meus bodes, de mandar meus carneiros para ser sacrificado no templo. Mas esses rituais, sem meu coração estar lá, não servia de nada. Porque o que tu queres, Senhor, é um coração o quê? Um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, não o desprezará o Senhor. Sabe o que ele estava dizendo seguinte? Sabe o que ele estava dizendo aqui? Particularmente nesse verso de número 17, eu admiti meu erro, eu não culpei ninguém, Senhor, eu clamei por misericórdia, ó Deus, a partir de então, ser Senhor sobre a minha vida. Posso lhe fazer uma pergunta aqui nessa noite? Jesus é Senhor sobre a sua vida? Amém? Se Ele é Senhor sobre a sua vida, Ele pode fazer a mudança que Ele quiser. É ou não é? Mude isso, mude aquilo, a atitude é essa, as palavras não são mais essas, os lugares para você ir não é mais esses, não são mais esses. Se Ele preside a sua vida, quem manda é Ele. A última palavra é dele. É isso que Davi está pedindo a Deus. Por que isso é importante? Deixa eu lhe contar uma historinha aqui. Hoje eu estava lendo uma reflexão de Billy Graham. E o tema da reflexão era o seguinte:
não solte o cavalo. E a história diz mais ou menos o seguinte: um cavalo estava amarrado à beira de uma cerca. E foi um demônio lá e desamarrou o cavalo. O cavalo entrou na fazenda e comeu o milharal do dono da fazenda. O dono da fazenda pegou um rifle e matou o cavalo. Quando o dono do cavalo soube disso, imediatamente pegou um revólver, foi até a fazenda e matou o fazendeiro. A mulher do fazendeiro, quando viu a cena, não contou conversa. Pegou um rifle e matou o dono do cavalo. A notícia chegou ao filho, um garoto de 13 anos, filho do dono do cavalo. O garoto pegou outro revólver que o pai tinha em casa, foi lá e matou a mulher do fazendeiro. Isso revoltou demais os vizinhos, que ficaram em cólera. Aqueles vizinhos mataram o garoto, queimaram aquela casa, e quando saíram perguntaram ao demônio o seguinte: por que você fez tudo isso? O demônio respondeu: eu só soltei o cavalo. Moral da história: o diabo muitas vezes faz coisas simples, porque ele sabe que a maldade está em nossos corações, e sozinhos nós executamos o resto. A gente tropeça em coisa tão pequenina. Davi está dizendo: Senhor, permite que eu volte, Senhor, ao primeiro amor. Sabe qual é a minha oração aqui nessa noite? É que você lembre, se é que é seu caso, de onde você caiu, e se arrependa, e volte ao primeiro amor. Porque isso é importante, pastor. 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Posso lhe fazer uma pergunta? Qual é a mancha que você ainda traz consigo? Qual é a coisa que você não consegue, ou o pecado que você não consegue se desvencilhar dele? Que tal que hoje à noite nós orássemos para que o Senhor lhe libertasse? Talvez você seja aquele sujeito ainda que chega em casa e dá um murro na mesa. Diz: quem manda aqui sou eu. Ou talvez você esteja aqui e se encontra divorciado de seus filhos. Quem sabe você está aqui e você não fala com seu irmão, com sua irmã. Que bom seria que hoje à noite Deus lhe desse um novo coração. Cria em mim, ó Deus, um novo coração. Antes de orar, eu finalizo com o testemunho de Agostinho, e vocês sabem muito bem disso. Um homem que muito contribuiu com a nossa teologia reformada, e que por 30 anos a mãe dele orava por ele continuamente. Mônica. E um dia o amigo em comum da família olhou para Mônica em lágrimas e disse: ô Mônica, um filho de tantas lágrimas, ele não pode ir para o inferno. E Agostinho estava em um jardim, e a biografia dele diz o seguinte: que vê uma folhinha voando. Ele pegou aquela folha, para mim era muito difícil de se converter, era Romanos 13:13. Ele leu e se converteu. E certo dia ele estava andando pelas ruas de Hipona, e uma das suas prostitutas atrás dele dizia: Agostinho, Agostinho, Agostinho. E ele não respondia. E finalmente, depois de muito ela insistir, ele parou, voltou-se, e ela disse: sou eu, fulana. Ele disse: eu sei, mas já não sou mais eu. Cristo vive em mim.